Obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque você tem sido fiel e bom conosco, Pai. Nós conseguimos reconhecer, Pai, a sua bondade, a sua fidelidade sobre as nossas vidas, Pai. Nós entendemos, Pai, conseguimos enxergar, Senhor, que você tem nos guiado, nos guardado, Pai. E nós somos gratos a Ti, Pai, pela sua palavra em nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque você tem depositado algo nos nossos corações e nós queremos transformar isso em pedras preciosas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos uma manhã abençoada, Pai, uma manhã cheia de inspiração e da sua unção sobre nós, Pai. Eu declaro uma unção sobre o falar, Pai, e uma unção sobre o ouvir, Pai. Em nome de Jesus, nós não sairemos daqui da mesma forma, Pai, mas nós cremos e declaramos, Pai, que a sua palavra será plantada em uma terra fértil, Senhor, para que possamos sair daqui e correr a carreira que você tem proposta para nós, com velocidade, com intensidade, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos seus feitos sobre nós, Pai. Obrigado, Pai. Você está feliz? Uma manhã gloriosa. Amém. Obrigado, pessoal. Vocês foram uma bênção. Talvez no final a gente precise de vocês. Aleluia. O som não vai atrapalhar hoje não, amém? 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 Amém. Agora sim, agora eu fiquei mais convicto com você. Então, a gente está tendo o nosso tema da vez, né? O novo e vivo caminho. A gente está falando um pouco sobre louvor e adoração. E quando eu fui convidado para estar ministrando hoje, eu fiquei bem surpreso, mas bem feliz também e alegre. E eu queria discorrer um pouquinho com vocês sobre a doutrina na música. Falar a palavra. Porque sabe que cantar ou ouvir músicas, a música ela não é neutra. Ela carrega algo e a gente vai entender um pouco sobre isso hoje. E eu queria começar com você falando sobre o que é doutrina. Para que serve a doutrina? Qual a importância da doutrina na nossa vida? A doutrina nada mais é do que um ensino, uma instrução, aquilo que é ensinado. Doutrina é isso. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é que a música nos ensina, o que é que a música que você tem ouvido te ensina. Amém? Você está aberto para ouvir isso hoje? Abra comigo lá em Atos 19, verso 1. A gente está no culto de ensino, amém? A gente vai correr um pouquinho com a Bíblia hoje. Você vai ler bastante a sua Bíblia hoje. Gostei da sua empolgação. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Aos que lhe responderam: pelo contrário, nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce nele, que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-lhes deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E eu queria dar um parêntese aqui, porque você consegue enxergar aqui a importância que Paulo dava para a doutrina, porque a primeira coisa que, quando ele começou a falar, algumas pessoas começaram a falar mal daquilo que ele estava falando. Ele disse assim, ele não falou assim: não, vamos
vamos combater. Não, ele falou assim, ó, aparta-se. Ele fez o quê? Ele se apartou deles e ele juntou os discípulos e começou a ensinar esses discípulos na escola de Tirano. Durante 2 anos. Ele fez mais ou menos um rema ali com os discípulos. Eu não sei você, eu queria ter feito esse rema aí, viu? O nosso rema é maravilhoso também, amém? E é interessante porque Paulo, ele dava importância à doutrina. Senão ele não teria pego esses 2 discípulos diariamente, a Bíblia fala. Ele estaria discorrendo a palavra diariamente com eles, senão ele não estaria dando tanta importância à palavra, meu irmão. Não, está tudo bem, se eles não querem ouvir, está tudo certo, vamos lá fazer a nossa vida de qualquer jeito, vamos viver a nossa vida de qualquer forma, vamos falar qualquer coisa. Não, ele estava lá ensinando o que deveria ser dito, ensinando o que deveria ser falado e exatamente ensinando o que a palavra fala. Eu e você, nós devemos dar a devida importância àquilo que a palavra fala sobre nós, devida importância sobre o que a palavra fala sobre o nosso Deus, sobre o nosso Pai, sobre o caráter dEle, sobre aquilo que Ele fez por nós. A gente ceiou hoje entendendo aquilo que Ele fez por nós, aquele sacrifício que Ele fez por nós. E Paulo, ele sabia que a palavra era vital, era um vital fundamento para o crescimento espiritual. Sabe, se eu e você, nós desejamos crescer espiritualmente, a gente precisa entender que eu e você, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não tem como, meu irmão. Eu e você queremos crescer espiritualmente se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus. É interessante porque quando eu era adolescente, eu não sei se eu já contei esse exemplo aqui, mas aí você vai ouvir de novo se eu contei. A gente sempre vinha para o JPN, todo ano. E era assim um evento marcante para nós no ano, né? JPN, pelo amor de Deus. A gente se preparava meses antes para vir. E era maravilhoso, meu irmão. Quando a gente vinha aqui, todos os jovens aqui, a gente experimentava daquela unção, daquela palavra, e aquelas manifestações, a gente ficava maravilhado. E eu chegava domingo, que tinha que voltar para casa, eu falava, rapaz, agora eu vou ser diferente. Agora vocês vão ver, agora eu vou ser crente de verdade. Agora eu vou ser firme. E aí segunda-feira chegava, terça-feira chegava, os meus amigos da escola eram os mesmos, as minhas amizades continuavam as mesmas, eu não me interessava muito em ler a palavra. E aí, depois de um tempo, eu já estava um pouco frio novamente, né? Na igreja, mas não tão interessado como eu estava quando eu voltei de JPN. Mas aí no outro ano, tinha mais um JPN, e lá vai eu, fogueado de novo, voltava e falava, agora é diferente. Agora vai ser diferente, agora eu sou crente de verdade. E aí, chegava a segunda, a terça, os mesmos amigos, a mesma coisa, leviano com a palavra. Sabe, meu irmão, se eu e você, nós quisermos ser mesmo, crescer espiritualmente, eu e você, nós precisamos estar fundamentados na palavra. Não falo que a exposição ao fogo não é bom, é maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa, se eu e você, nós não tivermos com coisas dentro da panela, se eu e você não encher a panela de feijão, se eu e você não estivermos com a panela cheia, a panela pode ir para o fogo, meu irmão, ela vai até esquentar. Ela esquenta na hora do fogo, mas se o fogo apagar, a panela vai estar lá, vazia de novo. Mas quando eu e você, meu irmão, nós enchemos essa panela de feijão, de arroz, de sustento, meu irmão, quando ela é exposta ao fogo, ela fica ainda melhor. E sabe que quando o fogo apaga, ainda tem coisa na panela para eu e você, nós podemos desfrutar de alguma coisa. É isso que eu estou dizendo. Se eu e você, nós quisermos crescer espiritualmente, meu irmão, nós precisamos se alimentar da palavra, a gente precisa colocar feijão dentro da panela. Amém? Amém? A doutrina certa, meu irmão, ele nos dá a base. Ele nos dá sustento para que a gente possa crescer forte. Eu não sei se você lembra da história, né? Na verdade, eu vou continuar, prometo que eu vou continuar, mas eu parei no 7º período de engenharia civil e eu lembro que alguns professores meus falavam sobre a estrutura desse prédio que tem aqui. Alguns pode ser até que morem lá no Mundo Plaza, né? Que antes era Caranguejo. E esse prédio foi crescendo muito rápido e teve alguns problemas por causa do açude. E ele começou a pender um pouco, até alguns engenheiros tiveram que vir de fora. Quantos sabem dessa história? Amém. E aí alguns engenheiros tiveram que vir de fora para poder ver o que tinha errado na base, porque ele cresceu muito rápido, mas a base não estava tão sólida. Se eu e você, meu irmão, nós estamos pretendendo crescer, nós precisamos ter a nossa base bem forte.
E a doutrina nos dá essa base. A doutrina é que nos faz ficar firmados para que eu e você possamos crescer. Abre comigo lá em Mateus 7. Mateus 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, se eu e você nós quisermos ser comparados com essa casa, meu irmão, nós precisamos estar firmados sobre a rocha. Porque vai vir chuva, vai vir vento, mas quando ela vier, meu irmão, não vai fazer nada, porque eu e você, nós estamos enfincados sobre a palavra. E é interessante porque aqui em Mateus ele fala duas coisas. Ele fala sobre ouvir as minhas palavras e praticar. E ontem eu estava assistindo o culto dos jovens em casa e a Suane estava falando sobre um amigo que ela tem que conhece demais a palavra de Deus, mas hoje está vivendo um pouco distante dos caminhos do Senhor. Eu tenho certeza que você também tem um amigo assim, na verdade, porque quando ela falou, veio alguns nomes na minha cabeça e eu fiquei pensando, mas rapaz, que coisa. Tinha tanta palavra, Senhor, o que é que faltou? Faltou praticar. Eu e você, meu irmão, nós precisamos ter o conhecimento da palavra e é maravilhoso. Mas sabe que só o conhecimento não é tudo. Precisamos praticar aquilo que a gente tem colocado para dentro. Eu lembro que uma vez a gente almoçando com um pastor amigo nosso, que de vez em quando gosta de ir lá em casa, Marquinhos, e aí Guto falou para mim, pergunta para ele qual a melhor versão da Bíblia, porque eu não conhecia muito bem ele, e eu fiquei espantado, porque ele começou a dizer o que estava escrito, os versículos de cor. Aí ele falava, não, essa versão não, essa versão é a outra. Aí começava a falar outra versão, e eu fiquei assim, eu falei, meu amigo. Aí ele falou, pergunta para ele qual a melhor versão que ele acha. Aí eu falei, qual a melhor versão? Ele falou, rapaz, a melhor versão da Bíblia é a lida e praticada. A melhor versão da Bíblia para mim e para você, meu irmão, é aquela que é lida, mas também é praticada. Se eu e você nós quisermos ser como uma casa firmada na rocha, nós precisamos colocar o alimento para dentro, mas também precisamos praticar aquilo que a gente tem visto na palavra de Deus. Amém? E por que a doutrina é tão importante? Eu vou dar 3 pontos aqui, tá? 3 pontos para o sucesso de onde eu estou brincando. A primeira, nos faz trilhar o caminho. Evita engano. A doutrina, meu irmão, nos faz trilhar o caminho certo para onde a gente quer chegar e ela faz com que evite enganos. E aí quando eu falo sobre trilhar um caminho e evitar enganos, eu lembro do gatinho da Alice dos Países das Maravilhas, né? Que aí ele pergunta para ela assim, tu tá indo para onde? Ela falou, não sei não. Ele falou, para quem não sabe, para onde quer ir, qualquer caminho serve. A doutrina faz a gente entender para onde a gente quer ir e por onde a gente tem que ir. A doutrina, meu irmão, ela nos faz trilhar um caminho certo. Efésios 4, versículo 14, diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Eu e você, meu irmão, quando nós estamos firmados na doutrina certa, nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina, porque nós sabemos para onde a gente quer ir, nós sabemos por onde nós devemos ir. E é isso que a doutrina faz em nós, meu irmão. Ela nos faz trilhar o caminho certo. Segundo ponto, ela estabelece fundamento. E a gente falou isso. Se eu e você nós quisermos crescer, meu irmão,
Mateus 7 fala: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será como uma casa edificada sobre a rocha. Uma doutrina certa nos faz fortalecer, nos faz ficar em um fundamento firme. Estabelece um fundamento para nós. 3, produz maturidade. A doutrina certa, meu irmão, produz maturidade para nós. Abre comigo lá em Hebreus 5, versículo 12. Amém? Diz assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que alguém vos ensine de novo, outra vez, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para o discernimento, não somente do bem, como também do mal. Sabe, é interessante porque ele fala sobre duas coisas aqui, o escritor de Hebreus. Sobre o tempo, ele fala assim, pelo tempo, vocês já deviam estar comendo um alimento sólido, mas eu vou ter que ensinar vocês de novo o básico. Meu pai conta uma história bem interessante que disse que na época de carnaval, estava uma chuva de torá e o rapaz falou, não sei se eu vou hoje para o bloquinho, não sei. Falou, eu vou. E aí a fantasia dele era de demônio, Satanás. Aí ele botou lá o chifrinho, o tridente, se arrumou todinho de Satanás, estava igualzinho. E aí ele foi, quando estava saindo, começou uma chuva de torá. Aí ele, meu Deus do céu, tem que sair dessa chuva. Aí viu uma igrejinha que tinha um lugarzinho assim, ele na igrejinha assim ficou na porta. E aí começou a ouvir os gritos, acampamento de carnaval, meu amigo, todo mundo afogueado. Começou a ouvir os gritos da igreja. Ele falou, gente, o que é isso? Ficou curioso. Rapaz, eu vou entrar, tem que ver o que é isso. E aí quando ele entra, diz que em porta que passava 2, estava passando 10. Janela que passava 2, estava passando 15. Todo mundo saiu correndo, desesperado, falando, meu Deus do céu. E ficou uma senhorinha que estava impossibilitada de sair porque tinha dificuldade de mobilidade. E aí ficou lá parada assim, e ele sem entender nada. Eu só queria ouvir o que estava acontecendo aqui, só queria ver o que estava acontecendo. E ele foi lá na senhorinha, sentou do lado dela, a senhorinha olhando para frente, ele ficou olhando para frente também. Depois de um tempo ele falou assim, quando ele ia falar, ela falou, não fale nada. Eu só queria dizer uma coisa para você, Satanás. Faz 30 anos que eu sou dessa igreja, mas a gente é do mesmo time. Não faça nada comigo. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que 30 anos de igreja não vai fazer você crescer espiritualmente. 10 anos de igreja não vai fazer você crescer espiritualmente. O que é que vai fazer você crescer espiritualmente, meu irmão? É a doutrina certa. É a palavra no seu coração praticada. Tempo de igreja, meu irmão, não vai fazer você crescer. Não vai te trazer maturidade. Mas a palavra de Deus, sim. E existem veículos para essa doutrina ser enviada. Através da pregação, do ensino, literaturas, arte e da música. A música é um veículo de doutrina. A música, ela não é um mero espetáculo que você chega aqui, está todo mundo bem ensaiadinho, os instrumentos bem afinadinhos, tudo bem bonitinho, e você chega para dar o tempo da palavra, né? Não, que tem que ter 2 horas, o que a gente vai fazer? Bota a música então antes aí para... Não, não é isso não, meu irmão. A música, ela é um meio, é um veículo de doutrina. E com isso a gente não pode... Da mesma forma que a gente tem que ter cuidado com o que a gente lê, com o que a gente escuta, com as ministrações que a gente escuta, a gente precisa também ter cuidado com as músicas que a gente escuta.
Não é verdade? Às vezes a gente tem muito cuidado. Esse pregador aí eu não gosto muito não, porque ele fala algumas coisas que eu não acredito, ele fala algumas coisas fora da palavra. Não, mas aquela música não tem problema, não é só uma música, gente. A música também é um veículo de doutrina. Amém? Ela é poderosa para ensinar e reforçar verdades doutrinárias. Abra comigo lá em Colossenses 3, versículo 16. E aí é o trecho básico que eu queria trazer para você. Diz assim, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sabe, é interessante porque habitar significa residir permanentemente. A música que cantamos, meu irmão, precisa ter verdades eternas. E é interessante porque Paulo aqui em Colossenses, ele não fala assim, olha, habite em vocês a grande emoção que tem no coração de vocês, para cantar aquilo que vocês cantam. Sabe que o que nós cantamos não necessariamente tem que ser movido por emoções, mas sim, necessariamente, pela palavra, pela verdade da palavra. Habite em vós, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A gente não, Paulo aqui ele não fala para a gente cantar as nossas emoções, aquilo que eu estou sentindo. Estou tão triste hoje, vou botar uma música bem melancólica aqui. Não, está triste? Vai ouvir a palavra, meu irmão. Habite em vós a palavra de Cristo. É a palavra. E como eu te falei, a música ela não é neutra. Não pense que a música é neutra. Ela comunica. Ela forma convicção em mim e em você. E ela pode ser um meio de edificar ou de distorcer aquilo que a gente acredita. Tanto um meio de edificar quanto de distorcer. É interessante porque, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas em Atos 17:10, Lucas ele fala sobre os bereanos. E ele diz assim, eu vou ler aqui para você. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram os mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade aquilo que era anunciado. Lucas ele fala aqui em Atos que os bereanos eles eram mais nobres do que os da Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam todos os dias aquilo que era anunciado para eles, para ver se era verdade. E sabe, meu irmão, que com isso que eu estou dizendo aqui para a gente, eu não me entenda que eu não quero trazer um jugo para você agora de policial doutrinário de todas as músicas que chegam até os seus ouvidos, não. Pelo amor de Deus, não é isso não, viu, misericórdia. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente está muito conformado em ouvir qualquer tipo de coisa, e aí às vezes essas coisas podem distorcer o que a gente acredita, a nossa fé, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas é gospel, está tudo bem. Mas sabe que nem é só porque é gospel que eu e você nós precisamos estar ouvindo. Nem sempre aquilo que uma música gospel fala é aquilo que a gente precisa estar ouvindo. A música ela transmite algo, meu irmão, que pode edificar a nossa fé ou pode distorcer aquilo que a gente acredita. O mesmo cuidado que a gente deve ter com ministrações, com ministros, com a palavra que a gente tem recebida, com a música que a gente tem ouvido. Charles, o nosso companheiro lá do ministério, que trabalha na doutrinária, ele tem uma frase bem interessante. Ele diz assim, a música que não tem verdades bíblicas tem veneno com melodia. Uma música sem verdade, meu irmão, pode ser um veneno para nós. E esse cuidado que eu e você nós devemos ter é bem sério.
é bem real. Porque às vezes a gente deixa tão, não, mas está tranquilo, é só uma musiquinha. Mas aí fica virando costume, meu irmão. E daqui a pouco a gente está começando a acreditar naquilo que aquela música fala. E às vezes distorce aquilo que a Bíblia fala, daquilo que você tem ensinado. Então, eu e você, nós precisamos estar firmados na palavra até para ouvir música. Domingo passado, o Felipe ministrou aqui, e aí, quando eu estava ministrando, eu lembrei de uma música dele, que eu acho que ele cantou aqui, que diz assim: eu não vou te convidar para entrar se você já está, né? E às vezes a gente fica com esse intuito, assim, as músicas às vezes falam de coisas belas, belíssimas, mas às vezes não condiz com a minha aliança, com a sua aliança. Aquilo que Jesus conquistou para nós. Aí às vezes a gente está escutando música que justamente diz aquilo contrário daquilo que Jesus fez para mim e para você. Ou sim, eu lembro do livro do pastor Buddy, Você Nunca Estará Só. Eu fiquei triste, fiquei com raiva, o Espírito Santo vai-se embora. Aí depois eu peço perdão, Senhor, volta aqui, Pai. Aí ele volta. Não é bem assim não, meu irmão. Na nova aliança, eu e você, nós devemos estar entendendo, firmados, quem habita dentro de mim e de você. Aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você, meu irmão, já é uma verdade. Já é uma verdade. Cura já é uma verdade para mim e para você. Deixa eu te falar outra coisa. Deus não usa ferramenta do diabo para ensinar ninguém. Quantos são pais aqui? Quantos de vocês colocariam uma doença no seu filho assim para ensinar ele bem direitinho? Vou ensinar você bem direitinho agora, toma um câncer. Ninguém. Por que a gente acha que às vezes Deus faz isso? Não, Senhor, esse câncer aqui é para eu aprender. Não, gente. Só que às vezes a gente está cantando isso. Às vezes a gente está cantando assim. Eu não vou cantar não, misericórdia. Mas você entendeu, né? O tema da vez já fala isso daí. Vive novo caminho. É sobre uma nova aliança que eu e você nós estamos, meu irmão, e que a gente precisa ter esse entendimento. De quem nós somos em Cristo Jesus, daquilo que nós fazemos para Cristo e de quem Ele é para nós. Porque se a gente não tiver esse entendimento, se a gente não tiver as firmezas enfincadas no nosso coração, meu irmão, a gente vai estar cantando qualquer coisa. E às vezes até distorcendo aquilo que a palavra de Deus fala. Eu e você, nós precisamos ter cuidado. E às vezes a gente até pensa assim, mas isso não é um exagero não, Arthur. Sério, às vezes eu acho que isso aí é um exagero. Eu não vou falar por mim, eu vou deixar Paulo falar por ele, tá bom? Abre comigo lá em Gálatas 1, versículo 8. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Rapaz, seja descartado, seja jogado fora, seja excluído. Se tem alguma coisa, meu irmão, que entra nos nossos ouvidos, que vá além daquilo que a palavra fala, daquilo que as escrituras dizem, que seja anátema. Porque isso pode confundir a nossa fé. E não é isso que Deus quer. Não é isso que a gente precisa. Se eu e você nós queremos crescer espiritualmente, meu irmão, nós precisamos estar firmado na palavra. E se algo que está fora da palavra vem até nós, precisa ser jogado fora. Precisa ser excluído. 1 Coríntios 14:15 diz assim, fala, cantarei com o Espírito, mas também com o entendimento. Cantando músicas, meu irmão, mas com o entendimento do que ela traz para nós, da edificação que ela traz para nós. Cantarmos a palavra, meu irmão. A gente precisa cantar o que crê e crer no que canta. A gente precisa cantar o que crê e crer
naquilo que a gente tem cantado. Amém? E a música, ela é uma influência. Tem uma influência sobre ela. E você precisa deixar que essa influência influencie a sua casa. A gente estava sexta-feira ouvindo a conferência de ministros que está tendo na Europa, e eu e Letícia ouvindo lá. E estava bem forte lá, uma unção maravilhosa. A gente nem estava lá, mas dava para perceber que, pelo amor de Deus. E aí, Rafa ministrou, e depois Guto pegou a palavra e ele começou a cantar uma música lá de Sejão. Eu não vou cantar para você, não. Mas diz assim: eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, pois o Senhor está comigo, minha é a vitória. E ele começou a cantar sem ninguém, assim, só a capela. E eu ouvindo aquilo com Letícia com Laura nos braços. E eu falei: rapaz, eu vou pegar o violão ali, eu vou acompanhar ele daqui. E aí eu comecei. E aí eu comecei a tocar. Meu irmão, aquela unção começou a pairar sobre a minha casa. E aí eu não conseguia mais cantar, porque assim, quando eu começo a cantar, eu só canto na frente de Letícia. E quando eu começo a cantar, ela começa a orar em línguas mais altas para ela não ouvir. E aí eu só conseguia chorar, ela só conseguia chorar. E que maravilha, meu irmão, que a música traz essa influência. Eu e você, meu irmão, nós precisamos deixar ser influenciado pela música. Mas deixa eu te dizer, pela música certa. A nossa casa precisa ser influenciado pela música, mas pela música certa. Você é uma influência na sua casa. Arthur, mas eu não toco, nem canto. Meu irmão, eu não canto nada, mas eu não estou nem aí. Bicho, eu abro minha boca, pego meu violão lá. Letícia sabe, às vezes ela fica tentando... E eu fico lá, eu não estou nem aí. Eu só quero que essa influência certa habite na minha casa. Eu lembro que quando a gente era pequeno, eu, Lívia, Netinho, meus pais, a gente sempre fazia um culto, né, toda semana. E ele falou assim: a gente vai fazer o nosso primeiro grupo de louvor. E aí ele falou: beleza. Ele falou: vou levar vocês numa loja de instrumento, cada um escolhe o instrumento que vai querer tocar no nosso culto, né? Eu escolhi um pandeiro. Eu já era meio pagodeiro assim, já desde criança, né? Tô brincando. Meu irmão escolheu um atabaque e meu pai violão. Era assim, meu pai tocava uma música, cantava uma, eu tocava outra música com outro ritmo, Netinho tocava outra música com outro ritmo, mas a gente era aquilo lá. A música influenciando a nossa casa. Vê lá, meu pai toca, eu toco, Netinho toca, mas tudo isso por causa de uma influência, meu irmão, dentro de casa. A música, ela pode influenciar a sua vida, a sua casa. Deixe ser influenciado pela música certa. Mas sabe que para a gente entender o que é certo e o que é errado, nós precisamos estar bem fundamentados na palavra de Deus, entendidos daquilo que Deus fala para nós, sobre nós, e daquilo que a gente é para Cristo, meu irmão. Sendo influência. Se você não toca, se você não canta, coloca um louvor lá na sua TV, no seu som. Levanta suas mãos. Rapaz, eu tenho certeza que isso vai ser uma influência positiva na sua casa. Deixe os seus filhos ver que você leva a sério as coisas do Senhor. Seja proposital mesmo. Seja proposital. Filho, vem cá, vamos fazer aqui uma coisa. Filha, vem cá. Chama a sua família, vai adorar um pouco ao Senhor. A música, ela tem uma influência, meu irmão. Deixe ser influenciado. Amém? E a nossa igreja, ela leva muito a sério essa questão de música. A gente tem um departamento doutrinário só para ver as músicas que a gente tem cantado aqui. Porque às vezes a gente sai de um culto, às vezes nem lembra muito bem da palavra, né? Mas da música, a música fica uma semana na nossa cabeça. Se a gente está ministrando as coisas certas, mas cantando as coisas erradas, meu irmão, não vai adiantar de nada. Porque o que vai te lembrar vai ser a música errada. A gente precisa ter bastante cuidado. Deixar que a música certa
nos influencie. Amém? E aí, com isso, eu queria finalizar falando com você sobre o próximo domingo, né? A gente vai ter a nossa gravação da música Novo e Vivo Caminho. É a primeira música do nosso departamento de música. E eu queria te convidar para estar aqui no domingo à noite. Vai ser um marco mesmo. A gente tem entendido que a seriedade que é cantar a palavra de Deus, cantar a coisa certa. E com isso a gente tem feito algumas músicas. Essa é a nossa primeira. E vai ser uma bênção. Eu queria te convidar para estar aqui. Dia 13 à noite, você viu lá o culto upload. E vai ser maravilhoso. E se você puder estar aqui, se esforça para estar aqui, meu irmão. Porque vai ser um tempo maravilhoso. Vai ser um marco. Amém? Porque a gente crê que as nossas músicas, elas vão chegar onde a gente não consegue chegar. E você é participante disso. Amém? Você pode levantar suas mãos, você pode se levantar. Obrigado, Pai. Você é digno e a sua palavra é a verdade, Senhor. Nós te damos graças por tudo, Pai. Pela sua bondade e a sua palavra em nós, Pai. Nós queremos mesmo crescer mais e mais, amadurecer mais e mais, mas entendidos que essa palavra precisa estar colocada, implantada no nosso coração, de tal forma, Pai, para que nós possamos crescer com firmeza, não crescendo de qualquer jeito, Pai, mas crescendo forte, com velocidade, com uma base firmada. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Levando com seriedade, meu irmão, aquilo que nós temos recebido. Amém? Se existe alguém aqui, meu irmão, nessa manhã, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma oportunidade de dar o primeiro passo, a deixar ser influenciado pela palavra de Deus. Se tem alguém aqui, meu irmão, que nunca aceitou Jesus e quer aceitar Ele, levanta a tua mão. A gente quer orar por você. A gente quer te reconhecer. A gente está sério com a palavra, viu? A gente está sério. Tem alguém nessa manhã? Todos crentes? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você é crente? Mas crente mesmo? Amém. E se você está aqui, você não é batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, meu irmão, essa é uma oportunidade de correr a carreira, mas correr com mais velocidade. Sabe que a vida cristã, ela dá um start e a gente começa